Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, prof. Boa noite. Vamos esperar uns 5 minutinhos aí, tá, pessoal? Aí a gente começa aí, tá bom? O pessoal tá chegando aí. Bom, vamos lá, pessoal. Boa noite a todos. Temos algum DDS hoje aí, turma? Oi, Lilson. Oi? Opa, maravilha, pô. Peraí, deixa eu colocar você aqui como... Ah, entendi. Não, beleza. Mais alguém aí? Tem um outro? Eu acho que não. Deixa eu ver se eu faço um aqui. Deixa eu ver se eu tenho um aqui de bate-pronto. O que eu tenho aqui na manga, aqui nas cartas aqui. Ah, tem uma biblioteca. E tem que guardar, viu, pessoal? Tem que guardar, tem que fazer, tem que guardar. Você pensa que você não vai usar mais, às vezes você usa lá na frente. Então, tem que guardar. Às vezes você usa uma imagem só, às vezes você usa, sei lá, alguma informação. Então é bom sempre guardar, sempre ter um arquivo aí onde vocês possam depois acessar, guardar, porque ajuda bastante.
Bom, vamos lá, deixa eu projetar um aqui. Bom, vamos falar aqui um pouquinho aqui sobre o que está acontecendo aí, né, pessoal? Então, e os cuidados começam, né, já na sua casa, né? Então, a gente sempre fala também, né? O cuidado começa na sua, né, e na nossa casa. E aí, por exemplo, você pode usar a empresa como isso também, né? Então, dá para você mandar um recado dessa forma também. Então, em relação é, ao Covid, né? Então, poxa, passado aí 1 ano e meio, né? É sempre bom aí reforçar os pontos, né? Em relação ao vírus, à prevenção, principalmente, né? Porque hoje não, né? Já há algum tempo atrás, já uns 6 meses atrás, né? Pessoas que adquiriram aí o Covid-19, né? Teve algumas pessoas que entraram com ações trabalhistas, tal e etc, dizendo que foi no trabalho, né? E em alguns pontos a justiça pediu para abrir CAT, para registrar, né? E para a empresa ali fornecer todos os cuidados necessários. Então, só para vocês terem ideia, é um ponto super delicado, né? Por exemplo, não sei onde vocês trabalham, tal, mas, por exemplo, para quem não está home office, né, e você está trabalhando, a empresa tem que disponibilizar a máscara, a empresa tem que disponibilizar o álcool gel, né? E tem um monte de empresa que não faz isso hoje, né? Tem um monte de empresa que não faz isso. Então, poxa, como que você garante? Então, para nós de saúde e segurança, é super delicado esse ponto, né? Então, vou dar um exemplo meu aqui, né? Então, nós definimos a máscara, né? Nós que eu falo, né? Então, existe um comitê de crise, né? Hoje, o comitê de crise está fazendo reuniões de 15 em 15 dias, 10 em 10 dias, né? Antigamente era todos os dias, depois passou a cada 3 dias, uma vez por semana, e as coisas, né? A gente vai conhecendo mais, vai tendo mais controle e tal, e etc. Né? A gente vai aí colocando um distanciamento maior, mas acho que mais que isso não fica, né? Então, ou seja, a empresa acabou estabelecendo o tipo de máscara, né? Forneceu o tipo, fornece todo dia, no mínimo 3 máscaras descartáveis para o funcionário. Isso é registrado, né? Isso é registrado, seja funcionário do administrativo, seja da fábrica, seja, enfim, de qualquer local, certo? Então, isso é verificado, é entregue, né? Na hora que a pessoa chega, ela já recebe. Então, tem uma pessoa, ou do RH, ou da saúde, né? O enfermeiro lá, técnico de enfermagem, tal, seja quem for lá, designado, né? Então, as pessoas vão chegando, já verifica a temperatura, certo? Então, estou dando meu exemplo aqui, né? Então, a pessoa coloca lá o rosto lá né? Tem aqueles leitores de temperatura ali na facial, né? E ele só funciona se você estiver de máscara, já começa por aí, né? Então, ele só vai fazer a leitura se você tiver de máscara. Então, você pode chegar, você está chegando da sua casa, tal, etc. Você está vindo com a tua máscara, mas na hora que você, né, passou ali a catraca ali, passou o crachá ali, o cartão, bateu o cartão, seja o que for, né, você já recebe naquele momento ali, né, 3 máscaras, né, e álcool já tem para as áreas, tal, etc. Né, então, a gente acaba fazendo um registro mensal. Então, a gente estava fazendo, né, de recebimento. Então, a gente estava fazendo um registro semanal, né, de máscaras. Então, a gente está falando de 3 por dia aí, né? Então, fazia um registro semanal, depois passamos para quinzenal e hoje a gente está mensal, né? Então, as pessoas aí, né, recebem as máscaras, a gente faz, né, um recebimento, um formulário lá que a pessoa recebeu, que ela foi treinada, que ela foi instruída, né? E que
né, em qualquer situação que ela avise imediatamente, né, o líder, o médico, não vá ao trabalho, né, então, ou seja, se a pessoa antes, né, antes de ir para, então vamos imaginar, amanhã a gente precisa trabalhar, de repente eu estou com algum sintoma aqui, perda de olfato, paladar, aquelas coisas todas, tosse, febre, né, sei lá, uma fadiga, dor de cabeça, alguma coisa que pode, né, caracterizar, então já ligo já para o meu líder, né? Eu já falo que estou com alguns sintomas, né? Ou eu vou no médico hoje ou eu vou no médico amanhã cedo, né? Então, ou seja, qualquer, né, sinal de sintoma, consulte o médico, né? Consulte o médico, já vai para o médico. Então, isso quem estabelece esses critérios aí, pessoal, é o SESMIT, né? Então, é, no detalhe, como vocês estão vendo aí, né, a gente que acaba definindo, né? Então, alguma área pode até puxar ali, né, verificar, mas as informações, o detalhamento, a gente que acaba aí tendo que fazer todo esse meio de campo, tá? Então, é um ponto importante para um momento desse, né, nessa pandemia que nós estamos, né, a gente garantir o controle de entrega, a gente garantir o treinamento, a gente garantir, né, professor, mas precisa treinar a pessoa para usar máscara? Se eu falar para vocês que precisa, a máscara descartável, hein? Vocês não vão acreditar que precisa, né? Porque há uns 15 dias atrás, mais ou menos, talvez, uns 20, 15, 20 dias. Então, a gente trocou de máscara, trocamos agora, né? A gente está fazendo a troca agora, né? Então, uns 15 dias atrás, mais ou menos. Então, a nova máscara que a gente adquiriu, a gente entregou para algumas pessoas para fazer o teste, para ver como que ia ser, tal, e etc. Né? É, e aí, falando com as pessoas, o porquê que a gente ia fazer o teste, qual que era a importância, qual que eram os benefícios dessa nova máscara, tal, e etc. Né? Legal. E aí, você pode já, né? Então, por exemplo, para quem eu entreguei, eu falei, você já pode já trocar. Então, vamos tirar essa aí, já vamos começar a usar essa aqui desde agora. E a pessoa colocou a máscara errado. A pessoa colocou. Então, eu entreguei para várias pessoas. Eu tive uma pessoa que colocou a máscara do lado contrário. Eu não sei se a pessoa ficou nervosa, tal, não sei, né? Mas a pessoa colocou a máscara do lado ao contrário. É, e uma outra pessoa colocou a máscara, o lado que era para cima, colocou para baixo, né? E eu falei, putz, até pensei que era tava brincando, alguma coisa assim, né? Na hora ali eu já corrigi, lógico, né? Fiz a correção, né? Falei, putz, cara, a máscara você tem que usar dessa forma aqui, né? Então, me instruí ali, falou, putz, coloquei errado, nem percebi, né? Ambos ali falaram, né? E teve outros casos, né, semelhantes a este, né? Então, poxa, quando eu cheguei, né, para falar ali com o pessoal do SESMIT ali, né, do nosso time ali, para falar sobre as entregas, como é que foi, só que eu não comentei nada, ninguém comentou nada. Eu falei, pô, vocês notaram quando vocês entregaram a máscara para fazer a troca? Vocês acompanharam a pessoa acompanhando, a pessoa colocando a máscara? Não, não fiz, não fiz, né? E eu fui o único que tinha feito. Falei, poxa, pessoal, a gente vai ter que fazer aí alguma coisa de uso de máscara, tá brincando, né? Então contei essa história aqui que eu tô contando aqui para vocês, eu falei, né? E as pessoas, e não foi mais de um, aliás, e foi mais de um, né? Então, ou seja, a gente vê que parece que você sabe, parece que é um negócio simples, e mas ao mesmo tempo não é, né? E aí teve pessoas que colocou a máscara, né, que deixou a máscara meio bicuda, uma baita de uma entrada, então teve, assim, algumas coisas que eu falei, poxa, a pessoa vai ajustar, né? E eu falei, você já colocou? Tá tudo certo? Tá, né? Para ver se a pessoa ia ajustar, tal, para dar um tempo ali, e teve essas coisas, pessoal. Então, ou seja, é, assim, a gente pode pensar que isso não vai acontecer, né? E aconteceu, tá? Então, e aí a gente acabou fazendo aí um treinamento Webex aí mesmo, né? Ou Teams aí pelo Teams, né? A gente usa uma outra plataforma lá, né? A gente acabou, então todo mundo tem computador, tal, e etc. O celular que o aplicativo funciona. A gente acabou fazendo treinamento, depois treinamento, né, visual mesmo, e depois acabamos passando o material, né, de como colocar tal e etc, tá? Então, olha só, né, a que ponto a gente vai, né? Assim, parece que não é necessário, mas é necessário, né? Então, a gente pensou, ó, vamos entregar a máscara
né, só falar por que que a gente está trocando, tal, e etc., quais são os benefícios, né, e como que ele vai usar. Então, é uma máscara que ela tem duração de 12 horas, depois eu vou mostrar aqui para vocês. Ela tem duração aí de 12 horas e ela mata o vírus, né? Então, poxa, sensacional a máscara, né? Mas a gente teve que fazer isso, pessoal, certo? A gente teve que fazer isso, tá? Então, forma correta aqui de utilizar, né? Então, lavar as mãos antes, tal. Aí tem o passo a passo aqui, né? Então, segurar mais pelo elástico, tal. Na instrução que, poxa, a gente viu desde o começo, né? E aí na hora de fazer a entrega aqui, a gente teve surpresas, tá? Então, materialzinho que foi enviado, cuidado durante o trajeto, né? Então, puxa, se você está com o teu veículo próprio, ou se você vai de condução, transporte público, né? Quais são os cuidados que dá para a gente tomar na medida do possível, né? Para quem tem veículo próprio, é bem mais tranquilo, mas para quem, né, vai usar o transporte público, né, é você se proteger mesmo o máximo que dá, né? Porque distância, evitar aglomeração, essas coisas né, para inglês ver, né? Então, ou seja, isso não, dentro do transporte público não dá certo, né? Só a gente vê as imagens aí todo dia pela TV, né? Só a gente pegar o transporte, para quem usa, né? Cuidados durante o trabalho, né? Então, durante o trabalho é uso 100%, né? 100% do tempo, então, máscara o tempo todo, né, a forma correta, cobrindo aí, né, nariz e boca, ajustando da forma correta como foi passado, né, em caso de dúvidas, procure a área de segurança, né, então, ou seja, parece simples, mas a gente precisa aí desempenhar um certo tempo, né, até mesmo o modo correto aí de você fazer aí a higienização das mãos, tal, lavar, né? Lavar sempre, né? Sempre que possível, porque dependendo de onde você vai, para onde você está, não é possível, né? Então a importância de você não tem a possibilidade, a importância aí de você ter aí o álcool gel aí para você higienizar as mãos. Cuidados com objetos compartilhados, né? Então, poxa, não só na empresa, fora da empresa, em todo momento, né? Então, a segurança e a saúde é dentro e fora, né? Da empresa, como tudo, né? Higienização de veículos também, poxa, então, né? Se você, de repente, você deixa o teu veículo em algum estacionamento, em algum local, né? Onde você precisa trabalhar, às vezes tem lá manobrista, então, poxa, evite que outras pessoas aí, né, utilizem o teu veículo, né? E se utilizar, que você depois ali você possa fazer a higienização para evitar, né, qualquer risco aí de contaminação. E os cuidados aí na volta para casa, né? Então, poxa, você ficou fora o tempo todo, né? Você ficou exposto o tempo todo, né? Então a gente não sabe o que que vem junto, né? Então, né, ter aí o máximo de cuidado aí na hora, né, da chegada, na hora que você vai descansar, vai estar com a tua família, né, para que você possa descansar com segurança, com saúde, né, e adotar os procedimentos aí que a gente não pode esquecer, né? Então a gente está vendo o vírus está aí, está solto, contaminação alta, né, risco de morte alto, né? Deu uma queda, tá? Teoricamente está vindo numa queda aí, tá? Mas essa queda ainda é muito alta, né? Então, né, o número de pessoas que infelizmente aí perdem a vida e o número de contaminação, né, ainda é assustador, né? Quando a gente fala que só um já é demais, tá? Esse aqui é o contato, o nosso DDS aqui, tá? Querem fazer algum comentário, algum ponto, pessoal? Vocês queiram comentar? Certo.
Exatamente, Lúcia, né? É isso, né? Depende muito de empresa, né? E a gente sendo conhecedor, né, disso, né, a gente precisa dar uma organizada nisso, né? É, às vezes pode ser que uma outra área acaba puxando, tal, legal, mas a responsabilidade, né? A responsabilidade em desenvolver o tema, em fazer as coisas acontecer, né, vai acabar ficando lá com o SESNIT, né? E cabe a nós aí fazer essa organização, né? Então, é que eu sempre falo aí para vocês, né? Precisa partir da gente, pessoal, né? E assim, é uma coisa que eu acho que eu já comentei, né? Poxa, vamos começar pelo básico. Vamos ver como que tá. Tem o básico? Tenho. Tá bom, tá bom. Então vamos fortalecer esse básico aí. Tem o básico? Não tem. Então vamos fazer, né? É isso, mas a gente precisa, pelo menos ali, ter o básico para que a gente possa iniciar as atividades e aí você vai melhorando com o tempo, né? Às vezes a gente fica esperando, aguardando, você fica lá desenvolvendo um trabalho, né? Por um dia, por uma semana, por um mês, por 2 meses, e o trabalho está lá no seu computador ainda. O trabalho está lá na sua cabeça. Ele não saiu do papel, ele não está funcionando, você não sabe como que é, você não sabe como que tá, você não sabe se vai ter aderência, né? Porque ele ainda está na tua cabeça, né? E aí o tempo está passando e a gente não fez o básico, né? Então, e aí, putz, né? A orientação que eu passo aí para vocês deem sempre uma avaliada, né? Inicie. Ah, mas não tá bom aqui, não... inicie, né? Porque é melhor a gente ter alguma coisa do que a gente não ter nada. E assim, o processo de melhoria contínua, ele é constante, né? Então, ou seja, nada é bom o suficiente que não possa melhorar, né? Então, a gente precisa sempre aí, né, tá melhorando, olhando aí para os nossos processos. A Ednite colocou uma mensagem aqui, vamos ver. Na minha opinião, as empresas querem que os funcionários trabalhem e pronto. Ednite, a empresa, né, ela é formada por pessoas, né? As pessoas são as empresas. Então, onde você trabalha, você é a empresa, né? Onde eu trabalho, eu sou a empresa e assim por diante. Então, quem faz a empresa são as pessoas, né? E às vezes a gente tem aí lideranças aí, né, que acabam aí pensando pouco, né, na questão de saúde e segurança, né? E aí acaba pensando pouco, né? Por quê? Porque também tem pouca informação, né? Não tem uma capacitação certa ali para eles, né? Não está designado a responsabilidade, até na descrição de cargos ali dessa liderança, né? E não só da liderança, dos demais funcionários também, né? Então, aquela coisa que quando a gente fala aquela palavrinha aqui bastante usada, né, da cultura, né, de segurança é isso. E aí, por exemplo, Diniz, você, né, falando desta forma, né, o que dá a entender mesmo, né, é que a cultura é fraca, né? Então, a cultura de segurança, né, principalmente da liderança, né, precisa trabalhar muito, né? Porque né, não adianta a gente começar, tem coisa que a gente precisa, né? A gente gosta, né? A gente de segurança a gente gosta bastante lá de pirâmide, né? Primeiro módulo lá vocês viram bastante, no segundo aqui também acho que algumas vezes, né? Então, prevenção lá para a segurança, né? Trabalhar na base da pirâmide. Mas quando a gente quer melhorar os processos nossos de segurança, precisa trabalhar lá com o topo da pirâmide, né? Lá com o alto escalão, lá com o alto nível, com a alta liderança. E aí a gente vem cascateando para baixo. Então, ou seja, a partir do momento que a alta liderança está engajada, envolvida, aceitou, né, e está disposta a fazer, né, e aí assim, né, essa alta liderança, essa liderança, ela vai chamar o time, né, o que responde ali de nível -1 ali para ele, né, e vai fazer as coisas acontecer e vai cobrar, né? E só o exemplo dessa alta liderança, só o exemplo que essa pessoa já dá, né, já é o suficiente para ir mudando, né, a cultura da liderança, dos funcionários, né? Então, se a gente vai virando a chavinha aí, né, e vamos melhorando aos poucos, tá? Mas assim, um ponto importante aí para vocês, né? E aí é bom esse tipo de pergunta aqui da Edneide, né? Na minha opinião, as empresas querem funcionar trabalho pronto, né? Precisa trabalhar mesmo,
né? Precisa trabalhar, precisa produzir, mas precisa produzir com qualidade, com saúde, com segurança, respeitando as regras, as normas, etc, né? Tem que trabalhar mesmo. A gente está indo lá para trabalhar, mas tem que trabalhar, né, com qualidade, saúde, segurança, dentro dos padrões aí. Então, e aí pensando no nosso guarda-chuva aí, certo? Pensando no nosso tema que é saúde e segurança, se a gente não provoca também, não vai acontecer, né? Então, assim, se a gente não provoca lá a liderança, os funcionários, não vai acontecer. Então, às vezes você fala, pô, mas aqui eu faço as coisas e não acontece. Aqui eu tento fazer as coisas e não acontece, tá? E isso é normal, e isso não é só com a nossa área, não, tá? Com as outras áreas também, né? Com toda a área, de toda a organização, né? E aí um ponto-chave é esse. Então, o que que você quer a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo, né? Como que você vai fazer, né? O que você quer fazer a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo? Como você vai fazer isso? Como que você vai estabelecer os seus objetivos e metas, né, sendo melhorias aí a curto, médio e longo prazo, né, onde você quer chegar, onde você quer chegar dentro dentro desse plano, né? Porque as coisas, né, quando a gente tem uma cultura dessa aqui, elas não vão acontecer de uma hora para outra, né? Elas não vão acontecer, vai demorar, né? Mas a gente precisa iniciar, é aquilo que eu falei, né? A gente precisa o quê? Iniciar, né? E se durante o caminho a gente vai consertando as coisas que de repente não estão boas, não tem problema nenhum, né? A gente precisa, né, melhorar, né? Mas reforçando aqui, pessoal, né? Isso é igual para todas as áreas, né? Então, para a nossa área do SESMIT não é diferente, para a área lá de compras não é diferente, para a área do RH não é diferente, para a área lá da produção não é diferente, né? Mas, pensando mais uma vez, pensando no nosso tema, saúde e segurança, o que vocês querem fazer na empresa que não tem? Ou o que que vocês querem fortalecer que já existe, mas está meio fraco? É isso, pessoal, né? Colocar um plano, né? Ser persistente, né? Ver em que momento que o que você vai fazer, a gente precisa falar com a operação, né? Em que momento, né, do que a gente vai fazer é importante falar com a liderança intermediária e com a operação, né? Em que momento ou que processo que eu estou estabelecendo, qual projeto que eu estou fazendo que eu preciso vender lá, né? Vender o modo de falar, né? Que eu preciso apresentar e conquistar a alta liderança, certo? É isso, né? Ou são todos lá com alta liderança e a gente vai cascateando? Porque senão, pessoal, não acontece, né? Então, por exemplo, se a gente ficar cobrando, depende, né, da maturidade lá. Se a gente ficar cobrando, né, o funcionário lá do chão de fábrica, né, vamos dizer assim, uso de EPI, seguir as normas, procedimento, pá, e etc., vai ser temporário ali, né? Você vai fazer, tá, e vai ser temporário. Por quê? Porque só a gente está fazendo, né? Se o chefe do cara não faz, se o colega do lado não faz isso, né, a gente vai estar sempre enxugando o gelo, né? E para o chefe começar a cobrar isso, já leva um tempo. A gente precisa capacitar o cara, a gente precisa explicar para ele por que que ele precisa fazer isso, né? Qual a finalidade disso, né? Quais são os pontos positivos disso, né? Então a gente precisa mostrar tudo isso para essa liderança intermediária, para que ele faça isso também, né? Inclusive na nossa ausência, né? E aí, poxa, estabelecendo regras, normas, procedimentos, aí as coisas vão começando a, a melhorar, a tomar outra proporção, tá? É fácil, pessoal? Lógico que não, né? Se fosse fácil, não teria graça, né? Mas a gente precisa começar, certo? A gente precisa começar, pessoal. Então, é, é assim, reclamar é muito fácil, né? Então, né, é do ser humano, né? A gente reclama bastante, né? Então, reclamar é muito fácil, mas vamos olhar um pouquinho aí para dentro. Vamos olhar para dentro do SESMIT lá, por exemplo. Pô, legal. A gente está reclamando que não está acontecendo isso, que não está acontecendo aquilo, mas o que que a gente está fazendo? Quais são as normas, regras, procedimentos, projetos que a gente está liderando que vai mudar a cultura, que vai melhorar isso? Agora, imediato, curto prazo, agora em médio prazo, depois em, né, a longo prazo, né?
certo, pessoal? Então, ou seja, a gente, né, olhar para dentro e falar assim, bom, o que a gente está fazendo hoje não está dando certo, não está surtindo efeito, né? Vamos mudar, vamos virar a chave aí, vamos mudar a estratégia, vamos mudar o plano, né? É um exemplo lá, por exemplo, do corredor de Fórmula 1, né? Os pilotos lá de Fórmula 1. Então, né, praticamente aí a cada 15 dias tem um grande prêmio em um determinado país, com uma determinada pista, né, com um determinado tipo de asfalto. E aí, o que que os caras fazem? Né? Então, eles vão lá, começam lá a montar os veículos, lá os carros, né, de corrida lá na sexta-feira, dá umas voltas lá com o carro, né, para conhecer a pista, vai ajustando, né? Cada volta o cara para lá no box lá e os engenheiros, mecânicos, tal, né, e junto com o piloto vai ajustando o carro, dá mais uma volta, legal. Aí quando chega no sábado, né, vai ter lá o treino de classificação. Então o carro já está teoricamente ajustado. Pneu, se é pneu macio, se é pneu duro, se é pneu médio, né? O carro, enfim, certo? Então já ajustou aí todo o carro, né? Então eles vão lá pro treino de classificação. Vai ter uns que vão ficar em primeiro, outros que vão ficar em segundo e assim por diante, né? Até o último. E aí vai ter a corrida, né? E aí, poxa, toda aquela equipe, né, engenheiros, mecânicos, né, os ajudantes, piloto, né? Então todos eles trabalharam junto ali para tentar vencer aquele grande prêmio ali, né? Aquela corrida ali, tá? E aí vai ter um ganhador, com certeza vai ter alguém que vai vencer. Então, puxa, venceram, né? Quem que venceu? Melhor carro, melhor estratégia, melhor piloto, melhor equipe, né? Então venceu, puta, show de bola, vão comemorar, vão festejar, tal, e etc, né? E aí, daqui a 15 dias vai ter um outro grande prêmio, né? E se eles forem, né, para esse outro grande prêmio com a mesma estratégia, né, com o mesmo plano, com o mesmo ajuste de veículo que foi para a corrida passada, será que eles vão ganhar a corrida agora, sem mexer em nada no carro? Provavelmente não, né? É bem provável que não, né? Então, ou seja, precisa novamente olhar, conhecer o local, né? Estabelecer ali, né, critérios ali de ajustes ali, né, novos ali, porque o veículo ele vai se comportar diferente, pode estar chovendo, pode estar um calor, né, a pista pode estar temperatura elevada, o pneu não é mais o macio, agora tem que ser o pneu duro, né, e assim por diante. Então, ou seja, né, então, o que eu estou querendo dizer, pessoal? Né, que a gente precisa estar atento, né, e mudar quando necessário. Né? Então, as coisas não podem ser engessadas lá ou escritas lá na pedra, como era antigamente, que você não conseguia mudar. Né? E segurança precisa fazer isso também. Então, puxa, se a gente está fazendo aqui e não está vindo resultado, putz, desenhamos aqui uma estratégia e a gente tá tendo acidente ainda. Né? Vamos revelar o que a gente fez. Vamos rever, vamos ver se é o caminho, se não é, o que que a gente acertou, o que que a gente errou, o que que precisa manter no plano, o que precisa retirar e colocar outras ações, porque não está dando certo isso. Então é isso, né? Então a gente precisa olhar, né, colocar ali de novo ali na rota certa, na trajetória certa para poder, né, ter zero acidente, redução de acidente, redução da taxa de frequência, redução da taxa de gravidade, né, um número maior de incidentes reportados, registrados, né, para que a gente possa trabalhar na prevenção mesmo, né, o funcionário ele começa, né, a ter mais cuidado, a ter mais zelo, a respeitar as regras, as normas, a liderança começa a fazer o papel dela também, né? Então, ou seja, é um pouquinho disso tudo, né? E a gente precisa estar muito ligado a isso, né? As coisas hoje, pessoal, elas são dinâmicas aí, né? São rápidas, né? Então, poxa, imagine aí nesse um ano e meio aí, né? Não só da nossa área, mas todas as áreas, né? Quantas mudanças, a gente está aprendendo, né? O tempo todo, né? Quantos aprendizados aí, poxa, a gente acabou acelerando aí coisas que talvez demorariam aí 5 anos para surgir, né? Em um ano o negócio aconteceu, né? Então, ou seja, e a gente precisa estar bem antenado e focado nisso para acompanhar essas mudanças também, tá, pessoal? Alguém quer falar mais alguma coisa, algum ponto? Não? Deixa eu mostrar aqui para vocês a substituição lá que eu comentei.
Essa aqui, ó. Então, vamos lá. Utilização de máscara obrigatória. Vou ler aqui tudo certinho, aqui, só para vocês terem. Então, os de máscara durante o trabalho, máscara de tecido podem ser utilizados durante o deslocamento, né, cumprindo as etapas e os cuidados na higienização nesse treinamento, cuidado, né, siga as instruções corretas do uso de máscara, regras de sinalizações, sinalização de segurança conforme a área local. Pode haver alguma particularidade para as áreas sensíveis, né, unidades fabris, clientes, tal, fique atento, né, buscamos constantemente máscaras e EPIs com a melhor segurança, qualidade e conforto. Né? Com isso, você pode ser que receba, né, máscaras de modelo ou marcas diferentes. Fique atento às instruções. Então, vamos lá. Né? Então, tem essa máscarazinha branca aqui, ó. Máscara, né, de pack ou similar, normalmente na cor branca. Deve ser trocada a cada 3 horas de uso. Né? Então, foi aquilo que eu comentei. Então, a gente dá 3 máscaras aí por dia, certo? Então, todo mundo chega e recebe a máscara lá descartável, essa comum aí que a gente tem, né? Que todo mundo acaba utilizando, certo? E aí, a recomendação, né, para fazer a substituição, né? Então, trocamos por qual máscara, né? Então, essa máscara aqui, uma máscara verde, a gente está chamando, mas é da máscara Pita, tem durabilidade comprovada de 12 horas de uso, na cor verde. E a gente acabou passando mais informações. Então, qual que é o objetivo qual que é o grande ganho dessa máscara aqui, pessoal? Olha só, né? Isso quem desenvolveu? O SESMIT. Sabe quanto a gente vai economizar por ano de compra de máscara? Depois eu vou falar aqui para vocês. Vocês não vão acreditar, né? Então, ou seja, é uma máscara aqui, né, da marca Pita aqui, né? O que tem essa máscara aqui de diferente dessa aqui? Então isso aqui tem testes comprovados em metro, IPT, e outros órgãos aí também, tá? Então, tudo muito legítimo, né? Então, essa máscara aqui, esse lado de fora aqui dela, aqui, ó, pessoal, né? Se o vírus, tiver contato com o lado de fora aqui, né, ele vai morrer, tá? Em alguns minutos, né, o vírus ele já vai ser eliminado. Olha só que bacana. Ele já vai ser eliminado, então já ajuda bastante, já é uma segurança a mais. Essa máscara ela tem um dispositivo, né, que fica dentro dela aqui, que ela expele toda a nossa respiração e né, os vapores aí, gotículas, conforme você vai falando, né, a máscara vai umedecendo. Então, ela tem, né, um dispositivo ali que ela ajuda a eliminar com mais eficiência, né, os vapores aí da respiração, tal, e gotículas durante a fala. Então, ela evita umedecer, tá? E do lado de dentro, pessoal, se a pessoa, por exemplo, está contaminada e às vezes não sabe, né? E a gente tem, né, pessoas aí que estão, às vezes, aí com vírus e não tem nada, né? Não tem nenhum tipo de sintomas, a pessoa está super bem, às vezes ela não sabe, né? E aí o que acontece? Se o vírus entrar pelo lado de dentro também, se você estiver contaminado, por exemplo, né, o mesmo material de fora, né, as mesmas características é do lado de dentro também, então o vírus morre também. Então, se o vírus entrar por algum local e ele, né, grudar na máscara do lado de dentro ou de fora, ele vai ser eliminado, tá? E aí um outro ponto, né, uma outra vantagem foi, a gente não tinha nem pensado nisso, mas quando a gente foi entregando as máscaras, né, e principalmente ali, né, teve pessoas que usam óculos, e teve a pessoa que acabou de colocar a máscara, ela falou assim, já gostei. Aí a gente falou, mas por quê? Ah, porque não embaçou meu óculos, essa outra máscara aqui embaça o óculos, só de você colocar. Certo? Por quê? Né? E aí a gente acabou explicando, então, provavelmente, né, é por causa dessa válvula aí de escape aí, né, de eliminação aí de vapor, tal, e etc., que acaba ajudando, tá? Então, e a duração, isso já vem do próprio fabricante, pessoal. Então, assim, a gente não está inventando nada aqui, não é uma regra, uma norma que a gente está colocando, porque a máscara é isso. Então, já vem já do próprio fabricante, né, que você pode utilizar durante 12 horas, tá? Vou dar um exemplo aqui, ó. Né? E aí, o uso de máscara, tal, e etc. Né? E quem que está comprando lá onde eu trabalho é o SESMIT mesmo. Pessoal, essa máscara aqui branca, né, 3 unidades, saindo em torno de 1,20, tá?
1,20. 3 unidades, certo? Então, R$ 1,20, né? Essa outra, essa outra aqui, pessoal, né? A gente fechou o contrato com a empresa em 85 centavos, né? Então, a gente acabou fazendo lá uma média só de economia, né? Falando de verba, economia com mais qualidade, com mais tecnologia, né? E uma melhor aceitação ainda, né? Que isso é super importante. Vai dar por ano aí R$ 300 mil de economia só de uso de máscara de proteção do Covid. Essa máscara que vocês estão vendo. Quando a gente olha lá a questão ambiental, né? Então, ou seja, imagina, então eu tenho 4.500 funcionários. É 4.500 máscaras, né, por dia, certo? Todo mundo, né? Aqui, 4.500 vezes 3, né? Então, olha só, né, como a gente olha a questão ambiental também, o quanto que a gente reduz aí para o meio ambiente, né? Então, o quanto que a gente acaba melhorando aí também, tá? E aí, pessoal, quem foi atrás, quem acabou correndo, quem acabou avaliando, fazendo os testes, foi toda a nossa área, certo? Foi todinha a nossa área aí de saúde e segurança. Então, não foi uma outra área, não foi uma outra. Então, a gente precisa ficar atento. Ah, poxa, entregamos máscara e tal, e todo esse controle, ele está todinho com a área de segurança. Treinamento, entrega, compra, o treinamento, né, tanto a parte teórica, vamos dizer assim, até como a parte prática, a gente precisou fazer, né, depois das entregas e as verificações, né, então, ou seja, tá tudo isso, né, com a área de segurança, tá, então, ou seja, tá sendo, no começo foi bem punk, né, porque tudo muito novo, precisava do dia para a noite, precisava ter máximo para todo mundo, tal, então como que a gente vai fazer, né, agora as coisas, né, já estão bem alinhadas, né, então, no começo lá também, lá atrás, poxa, né, a gente, a gente ralou demais aí para conseguir entregar, para conseguir comprar, para conseguir, né, logística, né, organizar tudo isso, tal e etc. Agora não, agora está tudo organizado, né? Mas demorou um tempo aí, mas mesmo assim, né, a ação ela foi realizada em tempo recorde. Se a gente fosse, né, então, ou seja, é uma pandemia, então a gente precisa aí, né, e aí é com autorização de algumas diretorias, tal e etc. Falar, eu preciso da tua ajuda aqui, né? O processo, o fluxo, né, o procedimento é esse aqui, né? A gente pode seguir. A gente seguindo, eu vou conseguir entregar uma máscara para o cara que está lá do outro lado, tá lá em cima lá do nosso país, ou que é um pouco mais difícil, né? Daqui a 10 dias. Né? Mas se você fizer essa aprovação aqui para mim, né, que tem algumas aprovações aí que depende da diretoria, né, e a gente acelera os processos. Então, se você fizer essa aprovação, né, 3, 4 dias a gente deve estar entregando lá, certo? Então, ou seja, né, trabalhando, então no começo foi nessa pegada, né, depois agora não, agora já está tudo normalizado. Agora não, já faz um tempinho, né, tanto é que a gente já está até trocando de máscara, já trocamos, na verdade, né? Então é um pouquinho disso, pessoal, a gente precisa aí ficar atento. E aí é lógico, né, que a gente já vendeu tudo isso já para a empresa, né? Então a gente está economizando X reais aí, né, a cada compra, né? Estamos reduzindo a questão do impacto ambiental, né? E estamos entregando produto aí de qualidade superior do que a gente estava entregando aí com menor custo, boa qualidade e um montão de benefícios. Alguém quer comentar algum ponto? Então, sim,
Legal, Lucian, é isso aí mesmo, muito bom. Né? E é isso, né? E quando chegou para a gente também, né? Poxa, vamos, pô, tá chegando uma máscara aí de 12 horas de duração. Então, quando a gente acabou ouvindo isso pela primeira vez, né? A gente acabou falando, putz, 12 horas, né? Nossa, praticamente é difícil, hein? Só vai reclamar demais. Não, vamos avaliar, vamos verificar, tá? Tá bom, vamos, né? Vamos sim, né? Passou uma semana, a gente não avaliou, né? A pessoa, o responsável lá, poxa, aí, vocês vão querer ou não vão? Cara, me manda aí umas máscaras aí para eu fazer teste, né? Preciso testar. Então, não vou trocar sem testar antes, né? Começa por aí, né? E aí depois, né, vamos conhecer no detalhe, né, quais são os benefícios aí para o usuário, né? Quanto que isso vai me custar, se vai ser mais caro, se vai ser 0 a 0, se vai ser mais barato, né? E aí a gente conseguiu, enfim, conseguiu negociar super bem, conseguiu, né? E aí não foi segurança que negociou, tá? Então, né, cada empresa tem o seu padrão, né? Mais uma vez falando, né, pessoal? Então, por exemplo, a gente fala, vamos lá, isso é muito importante, isso é muito importante, né? Então, onde eu trabalho, não é a gente que negocia valor. Então, tem uma área de compras que negocia, certo? O valor. Então, eles, a pessoa até passou o valor lá para nós, inicial, falou, ó, tô te passando aí todo o contato, né, mas a gente quer essa máscara aqui, tá? Então, compras que vai negociar, tal. Depois o comprador acabou me ligando lá e falou, putz, a gente conseguiu melhorar ainda aquele valor que os caras mandaram. Foi show de bola. Quanto que vai sair? Né? Então, sai 85 centavos, né? Então, ou seja, excelente. Vamos ver aí, assim, já vamos fazer o cálculo aqui de quanto é que dá e já vamos comunicar isso já, porque, né, dinheiro no bolso aí, onde a gente pode colocar investimento de segurança. Então, beleza. Né? Esse é um ponto importante, né? É que eu lembrei aqui. Então, a maioria das empresas que vocês forem trabalhar, né, vocês vão pedir para comprar, por exemplo, calçado, os EPIs, calçado de segurança, óculos, tal, e etc, certo? E aí a maioria das empresas hoje tem uma área lá de compras, né? E é esse pessoal que acaba comprando, tá? Isso aí, pessoal, o que que acontece? Se você chegar lá para o comprador, né? Se você chegar lá para o comprador e falar, olha, eu preciso de um óculos de segurança, ele vai falar assim, ah, beleza. O que ele vai fazer? Ele vai cotar lá os óculos de segurança, né? E vai cotar o mais barato, vai cotar um modelo que não se aplica, vai cotar um que não atende e vai comprar. E vai te entregar. Fala assim, ó, tá aqui os óculos, comprei, já chegou, né? Aí você olha aquilo lá e fala assim, não, mas não era isso. Nossa, você pediu óculos de segurança, né? Tá aqui os óculos. Pediu para eu comprar, um exemplo, 100 óculos, tá aqui os 100. Comprei com a empresa X, paguei tal, né? Inclusive chegou os protetor também, que você pediu, protetor auricular. Tá aqui, ó. Chegou aqui, ó, os 1000 protetores aí, um exemplo, né? Você fala, poxa, mas não era esse aqui também. Então, pessoal, vamos lá. O que acontece? Compras, só compra, certo? Só compra, né? Então, se você passar lá, me compra um óculos de proteção, ele vai te comprar. Se é o que te atende, não sei. Então, quando vocês forem passar um pedido para esses caras aí, vocês têm que passar o modelo, a marca, o fabricante, o número de CA, especificação, tudo. Porque senão esses caras aí vão comprar o mais barato, mais porcaria, né? O que não está aprovado, que não tem qualidade, né? Que não tem qualidade, não tem conforto, não tem segurança, né? E na hora que você for dar lá para o cara usar, ninguém vai querer usar. Você vai ter que jogar fora, né? Vai ter que comprar depois, né? E vai gastar dinheiro. E olha só, né? Então, compras está olhando o quê? Está olhando ali redução de custo, né? E aí, não é compras que decide quem que vai comprar o EPI A, B ou C da segurança. Quem decide é vocês, certo? Então, compras pode até falar, ó, tem um aqui mais barato. Cara, te pedir esse aí, é esse que tem que ser. E ponto. Esse aí mais barato, entra em contato aí com essa empresa, pede para ele me mandar uns aqui de teste, para a gente fazer um teste para saber se vai dar certo ou não. Certo, pessoal? Então, EPI
ou qualquer coisa de segurança que vocês forem comprar, né? Estou dando meu exemplo, então eu não compro, né? Mas eu entro em contato com os fabricantes, fornecedores, né? Peço teste, enfim, peço material, né? Peço para o cara me mandar uma proposta, um orçamento, para quê? Para na hora que eu tiver todas essas informações, eu falo, legal, vai ser com esse aqui que eu vou, né? Aí eu mando lá para o compras, falo, então eu quero comprar, né? Dessa marca, desse modelo, desse A, com essa descrição, com essas características, é esse aqui. Aí se ele vai, né? Aí o que ele vai fazer? Ele vai para o mercado e vai fazer as cotações com a empresa A, B e C e vai comprar. Se ele me comprar um outro e chegar lá, eu nem recebo, pessoal. Nem eu, nem ninguém do time. Certo? A gente nem recebe. Por quê? Porque se você recebeu, você está aceitando. Então, poxa, não foi isso que eu pedi, cara. Não é isso. Eu te pedi aqui, ó, tudo bonitinho. Né? Ah, mas esse aqui tava mais barato. Não, é? Então, assim, acho que a pessoa não entendeu, né? Então, se você mandou lá tudo bonitinho, especificado, é aquele que tem que ser, tá? Então, tomem bastante cuidado com isso, né? Porque eu já vi acontecendo isso já, né? E mesmo quando você manda, ainda pode ser que o cara fale, ó, achei um outro aqui. Cara, achou um outro aí? Pede para essa empresa aí, ou para esse seu representante, sei lá quem que for, para mandar uns aqui para a gente fazer teste, mas o que eu preciso agora é isso aí que eu te mandei. Certo? Então tem que tomar bastante cuidado, né? Porque senão dá problema, tá? Parece coisa simples, mas não é não, né? Então tem que tomar esses cuidados aí, porque senão depois vocês vão ter uma baita dor de cabeça aí, tá? Bom, vamos lá. Vou passar um videozinho aqui, pessoal, de uma biossegurança de... Opa, biossegurança não. Isso, esse aqui mesmo. Só um segundinho. Alguma pergunta aí, pessoal, referente a esse primeiro momento aí? Algum ponto que gostariam de falar? Não? Estão assistindo novela aí, pessoal? Ou jornal? Deixa eu, deixa eu soltar aqui. Ó, sei não, hein? Sei não, hein, Nilson? Acho que tá só você aí hoje, hein? Só tá quietinho. Então, vamos lá, pessoal. A gente vai passar. É o frio, é verdade. A gente vai É o... passar. Estamos aqui, professor. Opa, beleza. É bom ouvir vocês aí. Verdade. Vou passar o videozinho aqui, tá, pessoal? Então, prestem bastante atenção. É sobre os EPIs aí da área da saúde. Os bons hospitais são aqueles que fazem todo o possível para garantir a segurança de seus profissionais. Mas isso não quer dizer que você pode se descuidar, não é? A biossegurança tem medidas específicas para você cuidar da sua segurança. E uma delas é a utilização adequada dos equipamentos de proteção individual, também conhecidos como EPIs. Você precisa estar em contato direto com os pacientes e, dessa forma, fica exposto aos riscos biológicos, certo? Pois é. Por isso, as instituições de saúde recomendam uma série de ações para minimizar os riscos de exposição ocupacional que estão ligados a essa prática. Então, antes de ver quais são os principais equipamentos de proteção individual, primeiro você precisa saber o que é equipamento de proteção individual. Vamos lá? De acordo com a norma regulamentadora de número 6, equipamento de proteção individual, ou EPI, é todo dispositivo ou produto de uso individual utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção de riscos que podem ameaçar a segurança e a saúde no trabalho. Agora que você já sabe o que é EPI, vamos ver os principais equipamentos para sua segurança? Vamos lá! O EPI usado para a proteção dos membros superiores são as luvas de procedimento. O EPI usado para a proteção respiratória é a máscara de proteção respiratória. O EPI usado para a proteção dos olhos e face são os protetores faciais ou óculos de proteção. O EPI usado para a proteção do tronco é o avental descartável. O EPI usado para proteger a cabeça é a touca ou gorro. E o EPI usado para a proteção dos membros inferiores é o sapato. Você com certeza já conhece esses equipamentos, mas é sempre bom relembrar a importância deles para a sua segurança, não é mesmo? Ótimo! E eu vou te dar ainda algumas informações muito importantes sobre esses equipamentos. Dá só uma olhada.
As luvas devem ser utilizadas nos casos de contato com sangue e líquidos corporais e contato com mucosas e pele não íntegra de todos os pacientes. São feitas de látex, nitrílica e vinil. Esse equipamento tem uso único e é descartável. Não se esqueça disso. As máscaras de proteção respiratória, de forma geral, são indicadas para proteção de doenças por transmissão aérea. Vamos ver quais são? A máscara serve para reduzir a contaminação do paciente e dos micro-organismos por ele gerados, resistir aos fluidos corporais e também reduzir a exposição ao sangue e a outros materiais infecciosos. Esse equipamento é uma peça semifacial que apresenta eficiência de filtração mínima de 94% contra a penetração de aerossóis. Essa máscara não possui data de validade pré-definida. Por isso, atente sempre para o estado do equipamento e ao protocolo da sua instituição. Olha só, para você ficar por dentro, a sigla da máscara, PFF2, significa Peça Facial Filtrante. E você usa na precaução por aerossóis, que são partículas que permanecem suspensas no ar. A máscara cirúrgica serve para te proteger de infecções por inalação de gotículas transmitidas a curta distância e pela projeção de sangue ou outros fluidos corpóreos que possam atingir suas vias respiratórias. Sabia que ela serve também para minimizar a contaminação do ambiente com secreções respiratórias geradas por você ou pelo paciente em condição de transporte? Isso porque a máscara cirúrgica possui uma gramatura que garante uma efetiva barreira. Existem recomendações para que a sua confecção seja no mínimo com 3 camadas. A tripla camada com filtro proporciona uma eficiência de filtração bacteriana maior que 95%. Bastante coisa, não é? Esse equipamento tem uso único e também é descartável. Os óculos de proteção foram criados para proteger a mucosa ocular. Eles devem ser usados nos casos de contato com sangue e líquidos corporais e contato com mucosas de todos os pacientes. Os óculos de proteção são de material acrílico, que não compromete a sua visão. E o melhor, se adaptam facilmente ao rosto. Ele deve ter proteção lateral e algum dispositivo que evite embaçar. Esse equipamento tem validade indeterminada, ou melhor, ela varia conforme as condições de uso e higiene. O avental descartável serve para proteger sua pele e suas roupas e também ajuda a prevenir a transmissão de doenças causadas por micro-organismos pelo contato. O avental é feito com um material conhecido por TNT, sigla que quer dizer tecido não tecido. É composto por polipropileno 100% e possui manga longa com punho em lastex. Esse equipamento também deve ser usado uma vez e descartado em seguida. A validade varia de acordo com o fornecedor. Você já está sabendo quase tudo sobre EPIs. Agora faltam apenas 2 equipamentos, que também são essenciais para garantir a sua proteção. Posso continuar? Bom, a touca, também conhecida como gorro, é uma barreira de proteção contra micro-organismos do cabelo e couro cabeludo. Ela é indicada para você que trabalha com procedimentos que envolvem dispersão de aerossóis, projeção de partículas e proteção de pacientes, ou seja, quando o atendimento envolver procedimentos cirúrgicos. A touca também é feita de tecido não tecido, o TNT. Esse equipamento também deve ser usado uma vez só e descartado em seguida. E para fechar a nossa lista de equipamentos, temos o sapato. Você precisa proteger também os seus pés. Pense nos locais úmidos que você passa ou na quantidade significativa de material infectante que você tem contato e que podem prejudicar a sua saúde. Pensou? Então, não se esqueça de sempre colocar o sapato adequado para a sua segurança. Na verdade, isso não é nem uma escolha, já que o uso de sapatos fechados em locais de assistência à saúde é recomendado pela norma regulamentadora de número 32. Esse equipamento tem validade indeterminada. Para te ajudar mais um pouco e tentar dar aquela resumida, vou te dar algumas informações importantes para garantir a colocação e retirada dos EPIs de forma segura. Vamos ver? Para colocar o EPI, faça a higienização das mãos, vista o avental descartável, coloque a touca descartável ou gorro, vista a máscara cirúrgica descartável ou máscara PFF2 N95, põe os óculos de proteção e as luvas de procedimento.
para retirar o EPI. Tire as luvas de procedimento, a touca descartável ou gorro, retire o avental descartável, tire os óculos de proteção, retire a máscara cirúrgica descartável ou máscara PFF2 N95 e higienize suas mãos. Se você quiser fixar bem essa informação, volte o vídeo e reveja. Pode parecer muita coisa, mas é importante que você absorva essas recomendações para aplicar no seu dia a dia. Viu só como é muito importante você se preocupar com o uso correto dos equipamentos de proteção individual? A biossegurança pensa nisso também. Minimizar os riscos e te manter muito mais protegido. Até logo! Bom, aí, né, pessoal, a orientação aí, recomendação, né, para quem for trabalhar na área hospitalar. Então, puxa, com certeza esses EPIs aí, né, dependendo aí do hospital, mas a grande maioria aí vai acabar ficando sobre nossa responsabilidade, né? A compra, a distribuição não, porque algumas coisas sim, né, mas outras coisas, né, não, né, acaba ficando no próprio posto de enfermagem ali e tal, e etc. Mas é importante, né, vocês aí terem os principais registros aí, né? Registro, treinamento, então assim, não muda, pessoal, né, de uma indústria, né, de uma empresa, né, de qualquer outro ramo de atividade. Então, os cuidados aí, né, os protocolos aí, as evidências aí que a gente precisa ter são as mesmas, certo? São exatamente aí as mesmas. Então, garantir aí o uso, tal e etc. Né, o que ajuda bastante vocês aí, né, durante as inspeções, é dar uma olhada, né, nos EPIs aí, como que eles estão, né, principalmente o calçado, né. Pessoal de saúde costuma aí usar os EPIs aí com frequência, né, os EPIs em bom estado, né, e tô falando um pouquinho do que eu já vi e tal, até um pouquinho de experiência mesmo, né, mas quando a gente desce um pouquinho, vai mais pro calçado, você vê o calçado, né, um pouquinho mais danificado, né, às vezes o calçado que já está ali já no limite, né, o pessoal às vezes na correria, né, no dia a dia acaba esquecendo, tá? E aí vale a pena a gente se atentar a esses pontos aí também, tá? Não sei se o Gilmar está por aí, se quiser comentar alguma coisa, Gilmar. Deixa eu ver se o Gilmar está por aqui. Não tá, não, beleza, tranquilo, né? Então, é um ponto importante aí para vocês observarem também, tá? Vamos ver um outro aqui sobre a colocação e remoção dos EPIs de forma melhorada aqui, principalmente do Covid. Olá, eu sou Alexandre Schwartzburg, eu sou médico infectologista do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar do Hospital Universitário de Santa Maria. Comigo está a Débora dos Santos, enfermeira do Serviço de Controle de Infecção. Um dos grandes desafios que encontramos na atual pandemia do coronavírus é o uso adequado dos equipamentos de proteção individual, os chamados EPIs. Para isso, nós do Serviço de Controle de Infecção resolvemos gravar um vídeo em que a gente possa mostrar a vocês a sequência do uso adequado. Esse aí, pessoal, né, é aquele serviço lá que eu comentei lá com vocês, lá, né, que todo hospital tem, né, serviço de controle de infecção hospitalar, né, geralmente tem médico infectologista, tem enfermeira infectologista, né, tem toda uma equipe ali por detrás ali que são responsáveis de fazer todos os procedimentos aí, né, para barrar a infecção dentro da área hospitalar, né, então, ou seja, a gente acaba tendo uma proximidade muito grande aí, trabalho em parceria junto com essa área. Então, para quem for trabalhar na área hospitalar, logo de cara já tem que conhecer já a área, né, ver quem são os responsáveis, quem faz parte dessa equipe, né, porque a interação aí junto com eles aí vai ser bastante grande, né, bastante intensa, né, e vice-versa eles também conosco, tá? Dos equipamentos de proteção individual. Isso é essencial para a segurança e proteção de todos os profissionais,
seja no momento em que a gente atende os pacientes, na abordagem do primeiro paciente, seja no momento que a gente colete a amostra desses pacientes. Agora, então, a Débora vai apresentar para nós a sequência do uso dos EPIs. Comece pela higiene das mãos, seguindo os passos, que pode ser realizada com água e sabão ou fricção com álcool gel. Após realizada a higiene adequada das mãos, separe todo o material que irá utilizar no isolamento. Avental impermeável, máscara N95 para procedimentos que gerem aerossol, touca, protetor facial e luvas de procedimento. Inicie a paramentação pelo avental impermeável. Coloque o avental posicionando adequadamente os punhos. Amarre ou colhe a parte superior. Prenda na parte da cintura, de modo que ele cubra toda a superfície da roupa. E prenda com um laço para facilitar a soltura dele na hora de retirar o EPI, na lateral ou na parte de trás. Como vamos simular a realização de uma coleta que irá gerar aerossol, o ideal é colocar a máscara N95. Coloque ela na face, ajustando as tiras, de modo que ela fique fixa e confortável. Ajuste a tira de metal na parte do nariz e verifique a vedação. Realize o teste de vedação, onde você aspira, a máscara murcha e você exala, a máscara infla. Isso significa que ela está em bom funcionamento. Coloque o gorro tapando as orelhas e coloque o protetor facial ajustando a parte da cabeça nos tirantes para que fique firme e confortável. Higienize mais uma vez as mãos antes de calçar as luvas, lembrando que luvas não são barreira 100% para micro-organismos, por isso toda vez que nós colocarmos ou tirarmos as luvas, devemos realizar a higiene das mãos para proteger o nosso paciente e para não nos contaminarmos. Tenha o cuidado de colocar a luva de modo que ela cubra o punho do avental, protegendo totalmente as mãos e a roupa que está embaixo. E inicie o procedimento. Esse é o kit que será utilizado para a coleta de swab nasal e orofaringe para a pesquisa do novo coronavírus. É o mesmo kit utilizado na coleta para a influenza H1N1. E ficará disponível na unidade de pronto-socorro devidamente identificado. O ideal é que esta coleta seja realizada por 2 pessoas, uma auxiliando e uma realizando a coleta, as duas com os EPIs, conforme orientado anteriormente. Retire a máscara do paciente, caso ele esteja utilizando, ofereça um lenço de papel descartável e oriente ele a retirar alguma secreção que possa estar na região nasal. O objetivo do swab é colher um esfregaço de células e não a secreção nasal em si. Realize a coleta na primeira narina com movimentos circulares, introduzindo o swab conforme figura. É importante certificar-se que o swab ultrapassou superiormente o coneto inferior, atingindo o meato médio. Realize o procedimento na outra narina.
Após a coleta do suave nasal, proceder à coleta do suave de orofaringe, introduzindo o suave maior na região posterior da faringe e tonsilas, evitando tocar a língua, conforme a figura a seguir. Coloque o suave também no meio salino junto com os demais, fechando o mesmo, colocando-o de volta na embalagem original. É importante fornecer novamente um lenço de papel ao paciente, pois a coleta poderá estimular a tosse e a liberação de secreções no ambiente. Atenção! Caso o paciente ainda esteja aguardando internação, recoloque a máscara do paciente. O suave, após coleta, deverá ser encaminhado para armazenagem geladeira, específica para tal, até seu transporte para análise no laboratório central. Deixe o paciente confortável, recolha o material utilizado e proceda à retirada de EPIs. Para proceder à retirada dos EPIs, iniciamos pelo mais contaminado, que em geral é as luvas. A primeira luva você pode retirar segurando com a mão enluvada, amasse ela dentro da mão. A segunda luva retire pela parte interna do punho, evitando tocar na parte mais contaminada da luva. Realize a higiene das mãos antes de seguir a retirada dos demais EPIs. Retire o avental, soltando pelas amarras laterais ou posterior. Solte a parte superior do avental. Deixe ele cair para frente. Pegue pela parte interna do punho, que é a parte do avental menos contaminada, e com a mão por dentro do avental, puxe a outra manga. Enrole ele com a parte contaminada para o lado de dentro, tocando na parte interna do avental e descarte ele em lixo infectante, assim como as luvas. Retire o protetor facial segurando pelas laterais, que são a parte menos contaminadas do EPI, e coloque ele em um local adequado para processamento posterior. Retire a touca pela parte de trás. Retire a máscara segurando pelos elásticos laterais e evitando tocá-la. Descarte em lixo infectante e realize mais uma vez a higiene das mãos. Muitos passos aí, né, pessoal? E é necessário, né? Então, né, para a gente garantir a segurança, né? A segurança tua e a segurança, né, das demais pessoas aí também, né? Para evitar contaminação, né? Para você passar vírus, bactérias, né? Fungos, entre outros aí para outros, é necessário, né? O procedimento, né? O treinamento, o procedimento aí também, né? De toda a fase, né? Para realmente aí garantir aí a saúde de todos, né? Esse é um procedimento que não é só na área hospitalar, né? Então, não sei se vocês já conheceram alguma indústria, por exemplo, farmacêutica, né? Tem um procedimento aí de entrada, né, na produção bastante parecido, né? Bastante parecido, né? Inclusive, até dependendo da área onde você vai, né, a enfermeira ali, no caso, ainda estava com a roupa que ela, né, estava trabalhando no dia a dia, né? Então, dependendo do que está produzindo, do que está, né, e da área, né, você retira a tua roupa, né, e coloca, você vai até uma área, você retira a tua roupa, você recebe uma roupa totalmente esterilizada para você acessar, né, a produção. Tá? Então, né, e aí você veste todos esses equipamentos aí, né, que ela acabou de mostrar, menos o protetor facial, né? Então, touca, né, o gorro, luva, avental, né, o calçado, né, o sapato, tudo esterilizado, né? E na hora que você sai, né, você deixa tudo em um local para descarte,
né, para fazer aí o descarte, aí retirando mais ou menos daquela forma ali também, né, e aí você coloca dentro do local lá estabelecido, né, para poder ir já para a higienização, né, dá bastante trabalho. Né, então, algumas indústrias também de alimentos, né, tem um processo bastante parecido, né, principalmente, né, dependendo do tipo de alimento, né, mas para alimento, por exemplo, da linha infantil, né, tem bastante cuidado, é bem parecido com esse que ela acabou de apresentar, e dependendo da área também, você retira aí toda a sua roupa, recebe uma roupa totalmente esterilizada, né, para você entrar naquela área, né, estabelecida. Então tem bastante controle. Os controles aí são bem rigorosos para evitar qualquer tipo, né, de contaminação. Né? Então o ambiente aí tem que ser totalmente estéril mesmo para evitar, né? Então, né, imagine, está produzindo remédio, né? Então o remédio precisa ali estar realmente ali livre de qualquer tipo de contaminação. Né? Está produzindo ali um alimento para uma criança, por exemplo, né? Também tem que estar livre ali de qualquer situação, de qualquer tipo de problema, porque as pessoas vão ingerir, né? Ou um alimento, ou um remédio, uma medicação, e aí isso precisa garantir a saúde da própria pessoa. Alguém quer falar um pouquinho sobre esse ponto? É isso mesmo, né? A gente tem que se cuidar, né? E, poxa, fazer a proteção, né? E como você comentou aí, né, Lúcia? Pô, você vai buscar o teu carro, né? Precisa de fazer toda a higienização, você não sabe, né? Então, assim, a gente não sabe. Então, poxa, o que dá para eu fazer para minimizar aqui ou tentar quebrar qualquer coisa aqui? Ah, preciso fazer isso. Então, poxa, vamos fazer, né? É um processo normal hoje, né? E a gente precisa provocar isso mesmo, né? Para que seja feito, né, da melhor forma possível e com segurança. É prevenção, né? Então, ou seja, a gente trabalha com isso e a gente precisa, sim, garantir aí, né, a prevenção. Mais alguém aí, turma? Pelo jeito não. Vou só passar um último aqui, pessoal, e passar uma última atividade aqui para nós. Espera aí que eu vou colocar. Opa, acho que agora foi. Os equipamentos aqui de proteção para raio-x. Olá, eu sou Luciana Burgesi, da Laudos Vet, e hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre um pouquinho de proteção radiológica. A gente tendo conhecimento dos efeitos deletérios dos raios-x, é importante que a gente se proteja
durante as exposições e contenções dos pacientes na sala de exame. A gente tem que saber que a gente precisa dos equipamentos de proteção individual e também trabalhar em salas preparadas para que os ambientes externos a essa sala também não comprometam as pessoas que estejam nas adjacências. A nossa sala é totalmente preparada com barita, tá? Então ela tem uma blindagem para que a gente não tenha a passagem de radiação para os cômodos adjacentes. Com relação à nossa proteção individual, a gente precisa utilizar. Ó, pessoal, vou só voltar um pouquinho aqui, tá? Nessa questão aqui da sala, tá? Super importante. A nossa sala é totalmente preparada com barita, tá? Então ela tem uma blindagem para que a gente não tenha a passagem de radiação para os cômodos adjacentes. Com relação à nossa... E aí, né, pessoal, né, então... A sala aí também precisa ter proteção, né? Então precisa aí realmente garantir, né, segurança aí da sala, caso o equipamento, né, tenha fuga de radiação, alguma coisa assim, né, para não aí contaminar, não impactar as pessoas que estão do outro lado, né? Então, ou seja, precisa aí ter proteção também. Por quê? Né, porque o raio-x aí, né, principalmente aí do próprio raio-x, ele é mais duro, então, ou seja, ele atravessa o corpo humano, ele atravessa a parede, né, ele bate e volta no chão, então por isso que precisa ter aí as proteções, né, para quê? Para realmente garantir a segurança. Então, quando né, se alguém for trabalhar na área da saúde, por exemplo, né, os locais onde tem raio-x, tal e etc., esse tipo de equipamento, né, precisa também verificar, né, como que está a questão de segurança da sala. Então, existe um laudo da sala, tá, pessoal? Então, tem empresas aí especializadas aí, né, credenciadas pelo CENEM, né, que faz o laudo aí, né, da sala, de proteção da própria sala, tá? E assim também como, né, a manutenção aí também dos equipamentos, né, para garantir aí segurança, né, para quem está dentro e para quem está fora também. E é lógico, para quem está dentro precisa utilizar os equipamentos, né, de proteção. Até mesmo para quem também vai fazer aí o exame, né, também precisa aí, utilizar aí o equipamento de proteção aí, que a base é chumbo, né? Então, mesmo sendo aí duro aí o raio, né, ele não vai atravessar, né, o chumbo, tá? Então precisa, é lógico que tem um limite. Hoje melhorou bastante essa questão dos equipamentos, das proteções, né? As doses aí elas foram diminuídas, né? Mas a gente precisa aí se proteger, né? Para quem a gente precisa se proteger. E para quem for trabalhar na área da saúde, o controle, né, garantir o controle de sala, né, dosimetria, os equipamentos de proteção individual, né, os EPIs, né, garantir com que os profissionais principalmente utilizem o EPI correto ou que utilize, né? Às vezes o cara só coloca de forma errada, às vezes ele tampa só uma parte do corpo, tá? Então, ou seja, é para usar na sua totalidade. Tá? Então, é um ponto aí de observação, né? E também a questão do dosímetro. Então, todas as pessoas que trabalham, né, nessa área têm um dosímetro, né? Então, primeiro você faz um cadastro aí no próprio CENEM com o CPF da pessoa, né? Esse dosímetro aí a pessoa vai ficar com ele durante todo o mês, né? Então, vai do dia 1 ao 31 ou do 1 ao dia 30, dependendo ali do mês, né? E é substituído e trocado já na primeira hora do mês seguinte. Então, ou seja, ele não pode ter nenhuma exposição a mais, tá, para esse dosímetro que a pessoa pode estar colocando ali no próprio crachá, no bolso, né, onde ele vai capturar, né, a radiação, né? E aí tem um limite padrão, né? Então, quando a gente controla esse tipo de risco, né, e você entrega ali, por exemplo, o dosímetro para essa empresa, né, a empresa já vai deixar um novo dosímetro, zerado, né, com zero contaminação, né, já vai entregar um ali para que a gente possa fazer a troca, né, de todos os funcionários, tá? E a gente vai entregar, né, então, puxa, você vai
né? Tem todo um protocolo lá. Então, você vai entregar lá o do José, CPF, no dia tal, na hora tal. Então, você assina, a pessoa que está retirando assina, você está recebendo, né, assina também. E, né, você já vai estar recebendo, né, aí isso vai depender, você já vai estar recebendo o relatório, a análise, né, o laudo de todos os funcionários, né, do mês anterior, né? Então, ou seja, você entregou, você já vai estar, na hora que você pegar o novo, você já vai estar recebendo um relatório, um laudo, né, que vem por essa empresa, né, de todos os usuários, inclusive se alguém que deu acima do limite de tolerância. E aí, se deu, já tem que mandar para o médico do trabalho, tem todo um outro protocolo a ser seguido aí também, né, e tirar essa pessoa da exposição e fazer alguns exames específicos para saber se a pessoa não está contaminada, tá? Então, tem todo esse processo aí também, tá? Ele é simples, né? Ele é simples, é mais o controle, tá? Mas tem que ser um controle bem feito, tá? Tem que ser um controle aí bem feito, né? E o cuidado que a gente precisa ter com esses profissionais que trabalham em radiologia, tal, etc., né? É justamente, então, assim, é a questão do dosímetro, né? Porque o cara ele pode ir embora e deixar o dosímetro dele, por exemplo, na própria sala, onde entrou outra pessoa. Então, esse pessoal já tem um número reduzido de horas trabalhadas, né? E aí ele precisa colocar ou a gente garante um local, né, que esteja fora, né, do raio aqui, com segurança, onde somente os usuários vão ter o acesso, tá? Para que garantir com que ele, né, quando ele vai embora, ele coloque ali o dosímetro dele, tá? E não esqueça, por exemplo, na sala, ou que ele não leve pro trabalho número 2 dele, né? Às vezes essas pessoas aí têm 2, 3 trabalhos, tá? Então ele não vai usar o mesmo dosímetro, ele vai usar o da outra unidade hospitalar que ele trabalha, da outra clínica, sei lá, né? Então, ou seja, todas as pessoas têm isso, tá? Então, é garantir esse controle, né? No modo geral, é tranquilo, né? Falando de experiência mesmo, no modo geral é tranquilo. Só que a gente precisa ter um controle bem certinho, precisa olhar, precisa verificar, precisa olhar detalhadamente esses relatórios, verificar se ninguém ficou acima do limite de exposição, se ficou, é mandar para o médico do trabalho imediatamente, que já vai ali colocar uma série de exames para aquela pessoa, né, fazer, vai ter um monitoramento, vai ter comunicado, certo? Então, mas é controlar, né? É garantido o controle. Então, todo mês tem que olhar aquilo no detalhe, né? E se a gente tem um grande número de funcionários, poxa, às vezes você passa o dia olhando, né, isso. E aí, assim, tem que começar e finalizar, porque a informação tem que ser rápida, tá? Proteção individual, a gente precisa utilizar o avental de chumbo, tá? O protetor de tireoide e as luvas. Embora a gente ache mais cômodo durante os posicionamentos radiográficos a gente colocar a luva sobre a nossa mão, o importante mesmo é a gente calçar. A gente perde um pouquinho da mobilidade durante o posicionamento, mas é importante que a gente lembre que a gente lida com radiação dispersa. Essa proteção, se a gente só colocar em cima da nossa mão, essa radiação, da mesma forma que ela atravessa, ela bate no chão e pode retornar pegando a nossa mão como radiação secundária. Esse ponto aí dos EPIs aqui da luva é o fim, né, pessoal? O cara tem a luva, né, e ele coloca ali, né, a manta ali, a luva ali, né, como se fosse uma luva somente por cima da mão, né? Então, poxa, tipo assim, é inaceitável, né? Então, para quem trabalha com esse tipo de, né, para quem trabalha nessa área, para quem trabalha com esse tipo de risco, então, só precisa se proteger. Lembre que a gente lida com radiação dispersa. Essa proteção, se a gente só colocar em cima da nossa mão, essa radiação, da mesma forma que ela atravessa, ela bate no chão e pode retornar pegando a nossa mão como radiação secundária. O dosímetro é uma ferramenta importante que oferece as informações referentes à exposição que tivemos na radiação no decorrer do mês.
Os profissionais que estão expostos a uma rotina muito grande de trabalho necessitam utilizar os óculos de proteção radiológica. Aqueles que também realizam os exames radiográficos nos equinos, por exemplo, têm indicação para esse uso. Outro cuidado que a gente precisa ter durante a realização dos exames radiográficos é não se expor desnecessariamente. O rodízio entre profissionais atuantes na sala de exame é importante para não sobrecarregar ninguém. E também a gente pode usar algumas medidas para que a radiação que nós recebemos seja minimizada. O fato de você se manter distante da fonte emissora na hora que você está fazendo a contenção do paciente já reduz drasticamente a radiação que você recebe. Espero que tenham sido muito úteis essas informações para você colocar em prática. Bom, é mais isso, né, pessoal? É o cuidado mesmo, né, que a pessoa deve ter, né? Que a pessoa deve ter, né? Com ela e com os demais aí também, né? E aí, poxa, essa questão de sala, de dosímetro, né? De EPIs, né? Então a gente precisa verificar. É bom de vez em quando, né? Para quem trabalha lá na área, vai trabalhar na área hospitalar, né? Então de vez em quando você vai lá, então acessa a área, vai lá fazer uma entrevista lá com o radiologista lá, deve verificar se está tudo bem e tal, e etc. De repente você pode até acompanhar, né, um exame lá junto com ele, né, com os EPIs, é claro, né, para verificar se ele vai estar usando os EPIs adequadamente, como que está, né, perguntar, observar, verificar se ele está usando o dosímetro, se ele não está, tá, que às vezes também o cara não está usando, né, então, de repente, às vezes o cara até pode ter feito lá, sei lá, percebeu ali que, olha só o que eu vou falar, né? A dose ali talvez tenha excedido porque eles conhecem, pessoal. Então, durante o treinamento, o curso, a formação deles, eles também têm muita informação, né? Até mais do que a gente, porque eles trabalham aí com isso, né? Mas vale muito a pena lá você observar, você analisar, checar, averiguar, verificar se está tudo ok, se ele está seguindo o procedimento, verificar se ele está com dosímetro, se não está, né? E realmente ali verificar todos os itens ali para saber se está ok, né? Se não vai ter nenhum tipo de problema, né? Se a gente tem alguém que excedeu, né, o limite de tolerância ali de dose, mesmo que seja no passado, né? Entender depois por quê, né? Por que que aconteceu, se ele se lembra, né? Se de repente se está tudo bem, se ele está seguindo as normas, os procedimentos, né? Às vezes até, né, eu vou falar aqui, né, eu já encontrei até pessoas que trabalham nessa área, né, um funcionário que estava com um outro dosímetro de uma outra empresa que ele trabalhava. Né? Falei, mas você está com 2 dosímetros aí? De quem que é esse aqui? Né? E aí, é meu mesmo. Mas aí estava, né, era dele mesmo, só que era de uma outra unidade hospitalar que ele trabalhava. E aí a pergunta que ficou, né, será que ele não faz o mesmo? Né? Será que ele não tira, será que ele não leva o daqui para lá? Né? Mas independente do resultado, então, ou seja, se ele já estava trabalhando lá, né, com aquele dosímetro, excedeu as horas, se excedeu o limite, né, independente se ele trabalha na empresa A, B ou C, a gente vai ser comunicado, tá? A gente vai ser comunicado aqui. Tudo bem, pessoal? Sim. Ultrapassa, né? O importante é ele não exceder, né, o limite ali da sua unidade hospitalar, certo? Né? Então, esse é um ponto, né? Esse é um ponto. Agora, tem algumas empresas, né, que até não aceitam mais, né, pessoas que tenham, às vezes, tem gente que tem 3 trabalhos, né, que tenham mais de 2, né? E as coisas agora elas estão mais conectadas, estão conversando. Então, ou seja, mesmo se, né, ele teve ali sofreu ali né, esse acidente, tá? A gente mesmo, né, mesmo ele e esse acidente foi na outra unidade, tá? Então, como o controle é o mesmo, tá? A gente vai ficar sabendo, tá?
né? Ele mesmo vai acabar informando, mas, né, isso aí já vem um comunicado já para todos aí também, para poder tomar as medidas aí, né, de precaução mesmo. Monitoramento, exames, tá? Aí vai entrar com uma série de outros procedimentos aí, de protocolos aí, né, médico do trabalho, tal, e etc, para poder garantir aí a saúde. Ó, exato. Sim, exatamente. Né? E às vezes pode ser que, né, fique aí com alguma sequela ainda, né? Então não dá para saber. Bom, a Edneide colocou um comunicado aqui, pessoal. Quer comentar, Edneide, sobre o comunicado? Acho que não. Pessoal, passei aqui ó, um forms aqui, no link aqui, pessoal. Vou pedir para vocês aí, para a gente finalizar, fazer essa atividade, tá? A atividade vai ficar aberta aí, tá? Depois vocês podem aí finalizarem aí a atividade. Vou pedir para alguém abrir aí, né? Ou clicar e verificar se está abrindo tudo certinho aí, pessoal. O link, por gentileza. Abriu? Ah, maravilha. Então, não tem 16 não, deve ter umas 13 aí, que a primeira é o nome e tal, e etc, né? Então, tá mais tranquilo, viu, Lúcia? Deve ter umas 15, então. Né? A primeira não conta. Já é algo a mais, né? Maravilha. Bom, beleza, então, pessoal. Então, a gente finaliza por aqui, tá bom? Segunda-feira aí estamos aí, né, no fechamento aí, e aí... Segunda, né? Segunda? Segunda. Segunda-feira, né? Tá bom? Segunda-feira vamos fechar. Esse até... Peraí, deixa eu ver aqui, pessoal. Até o dia 6, tá bom? Dá. Então, beleza, então, pessoal. Então, boa noite aí a todos, né? Se cuidem, bom final de semana. Segunda-feira a gente tem um fechamento aí, um bate-papo aí sobre o módulo, sobre o curso, sobre os nossos componentes, tá bom? Aí o professor Claudionor, a gente vai falar um pouquinho com vocês. Eu acredito que não. Vamos ver. É, então, mas vamos ver, vamos ver. Não acredito que não, mas ainda não tem nada fechado ainda não. Ah, pode deixar, com certeza. Valeu, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite.